Oi meninas, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje nós vamos entrar nesse nosso 15º dia de meditação, nessa jornada de 40 dias. Jornada! E você perseverando comigo nessa jornada, hein? Espero que esteja fazendo sentido para você, que você esteja se edificando. Nesse 15º dia, nós temos por título aqui a graça da perseverança. Isso mesmo, temos que perseverar. A jornada em si, ela tem 40 dias e nós já estamos no 15º. Então, continue perseverando comigo aí para a gente chegar até o final. Então, vamos começar aqui a nossa leitura. A identidade eclesiológica dos primeiros cristãos é frequentemente atribuída à doutrina dos apóstolos. Contudo, o alicerce de sua vivência estava na perseverança. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2,42. De nada serve a doutrina, a comunhão, a partilha do pão, as orações, sem a firme disposição em perseverar. Nada que a gente vai fazer se a gente não tiver perseverança, não vai adiantar de nada. Você começa, tudo que eu e você se empenha em fazer tem o início, tem o meio e tem o final. Então, quando a gente tá no início, tá legal. Quando a gente vai chegando no meio, vai ficando cansativo. Porém, nós temos que perseverar até o fim. Então, não adianta você perseverar na doutrina, mas não persevera na comunhão, não persevera no pão, não persevera das orações. Então, a gente precisa ter essa perseverança aqui. A Escritura alerta repetidamente sobre o perigo de começar bem e terminar mal. Um exemplo claro é o rei Uzias, que iniciou seu reinado em Judá com apenas 16 anos, ganhando a aprovação popular e agindo de forma reta diante de Deus. Ele liderou um exército poderoso, fortaleceu Judá e alcançou grande prosperidade. Contudo, Uzias encerrou seus dias leprosos, isolado da família, dos amigos e da mesa do Senhor. Essa história se encontra lá em 2 Crônicas 26, 1 e 23. O rei Uzias, ele iniciou ali o seu reinado com muito novo, 16 anos, e ele reinou 52 anos aproximadamente. Ele foi um rei que ganhou bastante aprovação ali, porque o reinado dele era estável economicamente. Ele fez várias alianças ali com os militares, várias conquistas militares. No reinado dele também teve inovações tecnológicas. Então ele foi assim um governante muito poderoso. Porém, teve um momento em que ele deixou a soberba, o orgulho subir diante do coração dele. E ele decidiu queimar incenso no templo. E queimar incenso, você sabe, é uma atividade que só o sacerdote pode fazer. E mesmo assim, ele sabendo disso, ele foi lá no templo para queimar incenso. Quando o sacerdote viu, o sacerdote repreendeu ele. E ele se irritou com o sacerdote. E naquela irritação ali que ele teve, Deus fere ele com lepra. Então ele começou o reinado dele muito bem. Chegou no meio e deixou o orgulho subir. E aí foi fazer o que não era para ele fazer. E acabou seus dias ali com lepra. É alarmante perceber como o sucesso e o fracasso estão diretamente ligados à presença ou à ausência da perseverança. Essa virtude, que se define como habilidade de não desistir diante das adversidades, é o que sustenta os objetivos traçados. Então, o que é perseverança? Perseverança é uma virtude definida como habilidade de não desistir diante das adversidades. Então, perseverança é quando tudo está contribuindo para que eu desista, mas eu continuo firme no propósito. Então, isso é perseverança. Perseverar significa constância e firmeza, qualidades ressaltadas pelo apóstolo Paulo. Fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência. Colossenses 1:11. A perseverança é, em essência, uma manifestação da graça divina.
que confere estabilidade ao cristão, independentemente das adversidades. Ela resiste às investidas que procuram minar a esperança em Cristo. Como afirmou Dom Helder Câmara, defensor dos direitos humanos, é graça divina começar bem. Graça maior é persistir na caminhada certa, mas graça das graças é não desistir nunca. Então eu e você, nós temos que ficar nessa graça das graças aqui, ó. Olha que frase bonita para você colocar aí bem no teu espelho. Começar bem é a graça divina. Graça maior é persistir na caminhada certa, mas graça das graças é não desistir nunca. A perseverança é, em essência, uma manifestação da graça divina. Isso aqui a gente já leu. É essa graça que conserva a alegria no coração, o primeiro amor por Cristo e a esperança da glória. Ela conduz o discípulo a uma jornada vitoriosa, culminando na recompensa prometida por Deus. Então, nós temos que perseverar, porque tem uma recompensa no final. Tem um algo me esperando e te esperando no final. Então, nós temos que perseverar. Nós já passamos por tantas coisas, por que nós vamos desistir agora? E, gente, não desiste, não tem como desistir. A gente continua perseverando, porque a palavra mesmo já diz que eu e você, nós somos mais que vencedores. Então, por que eu vou desistir se eu sei que eu vou vencer, que eu sou vencedor, que eu sou mais que vencedor? Você sabe o que quer dizer mais que vencedor? Mais que vencedor é quando, por exemplo, você entra numa luta, você nem precisa fazer nada, você já ganhou essa luta. Você não precisa lutar, porque essa luta já é ganha, já é sua vitória. Então, é isso que Jesus fez. Ele já lutou por mim e por você. Ele já fez tudo o que precisava por mim e por você. Hoje, eu e você só tem que perseverar. Porque a gente vai ter que entrar nessa luta, mas não vamos lutar. Porque Jesus já lutou por mim e por você. Então, nós já somos vencedores. Então, se eu desisto de entrar nessa luta, eu não vou saber que eu já ganhei. Então, você tem que perseverar aí nessa situação que você está passando. Ai, perdão, tá... Começou a me dar uma rinite aqui. Ela conduz o discípulo a uma jornada vitoriosa, culminando na recompensa prometida por Deus. Combati o bom combate, guardei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo e juiz me dará naquele dia. Olha aí, ó, a coroa da justiça que está guardado para mim e para você. E o Senhor só vai nos dar naquele grande dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, 7, 8. Então, por que nós temos que perseverar? Porque nós somos mais que vencedores e o Senhor tem algo para mim, para você. Que é o quê? É a coroa da justiça. Então, nós temos que perseverar. Para que, quando nós chegarmos naquele grande dia, a gente possa falar com a boca cheia. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, que a gente não venha perder a fé e que a gente continue perseverando. Persevere nos dias bons e nos dias maus. Mantenha-se firme na promessa de Deus quando a tempestade chegar. É na perseverança diante das contradições que somos aperfeiçoados por Deus. Então, por mais que esteja contraditório a situação ao seu redor, permaneça. Persevere nos dias bons e nos dias maus. Mantenha-se seus olhos na promessa do Senhor. Mantenha os seus olhos na coroa que te aguarda. Mantenha os seus olhos no que a palavra diz sobre você. Não deixe que nada tire o seu foco. Persevere. A perseverança manifesta-se de forma singular em cada circunstância. Em cada circunstância da minha e da tua vida, a perseverança ela vai se manifestar de alguma forma. Durante um dos momentos mais críticos da vida de Jesus, ela se expressou por meio da oração intensa. E posto em agonia, orava mais intensamente. Lucas 22, 44. Essa passagem aqui é a passagem quando Jesus está orando lá no jardim do Getsemane, que
Estava prestes a hora da crucificação e Jesus soa gotas de sangue. Então, esse é um fenômeno que acontece mesmo. É possível acontecer isso com qualquer pessoa. Ali, o nome desse processo que faz com que a pessoa soe gotas de sangue é hematridose. Ou hematridose. Então, a pessoa passa por um estresse tão grande e há uma descarga de adrenalina tão grande sobre a vida daquela pessoa que os vasos sanguíneos se dilatam e o suor se mistura com sangue e aí você começa a suar gotas de sangue. Tamanho o estresse que passa. E naquele momento ali, crítico da vida de Jesus, mesmo quando ele podia desistir, ele perseverou e ele orava mais intensamente ainda. Então, quando tudo estava falando para ele parar, para ele desistir, para ele chutar o balde, como dizem por aí, ele perseverou. Ele orava mais intensamente. Então, quando era para ele desistir, aí que ele intensificou mais ainda a oração. Por quê? Porque ele sabia que a gente precisava. Se não fosse por ele ter passado por aquela situação, hoje eu e você, nós não estaríamos aqui. E tem pessoas que dizem que Jesus, ele estava com medo da cruz. Estava com medo de morrer. Não, Jesus não estava com medo de morrer. Jesus estava com medo de se afastar de Deus. Porque ali na cruz, ele estava levando o meu e os seus pecados. Então, naquele momento, o pecado fez separação dele e de Deus. Então, naquele momento, ele estaria separado de Deus. Então, esse era o tamanho medo, tamanho que gerou aquele estresse, aquela descarga de adrenalina que fez com que ele suasse sangue. Porque ele nunca tinha ficado afastado de Deus, do Pai. Ele nunca tinha. Então, era um momento que ele temia por aquele momento. Não por morrer na cruz, mas por não estar na presença de Deus. Tanto é que a palavra diz que Deus se vira. Ele vira para não olhar Jesus na cruz. Porque os nossos pecados estavam sobre ele. Então, naquele momento de estresse ali, Jesus intensificou a oração. E perseverou. E foi até o final. Por amor da minha vida e por amor da sua vida. Olha que prova de amor. Na medida em que a agonia aumentava, a oração se tornava mais fervorosa. Assim, a perseverança eleva o consolo, quando a dor se intensifica e multiplica a graça na oração diante da adversidade. Por isso, em tempos de tribulação, somos chamados a perseverar na gloriosa esperança da salvação. Então, nós temos que perseverar, porque um dia tudo isso aqui vai acabar. E tá chegando esse dia, tá muito próximo. Se você for olhar aí os jornais, os últimos acontecimentos, a gente já tá pensando aqui, meu Deus do céu, isso aqui quanto tempo falta? O que falta acontecer? E agora? Então, tá pertinho de Jesus voltar e levar a igreja. Então, nós temos que perseverar na esperança da salvação. Porque nós sabemos que lá com Jesus, lá na cidade santa, lá na cidade gloriosa, não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter tormento, não vai ter problemas financeiros, não vai ter problemas de saúde, INSS, não vai ter nada. Essas coisas ruins vão ficar tudo aqui. Lá nós vamos viver glorificando na presença de Jesus. Então, nós temos que perseverar, irmãos, por causa disso, na esperança de que um dia isso aqui tudo vai ficar para trás. É por isso que eu tenho que me manter firme. É por isso que eu não posso fazer corpo mole. É por isso que mesmo quando tudo tá dizendo para mim parar, para mim desistir, eu tenho que permanecer, eu tenho que continuar. Porque esse dia está mais perto do que você imagina. A aplicação. Em tempo de relativismo, persevere na verdade. Nos dias de desesperança, permaneça na esperança. Durante a tribulação, persista em oração. E nas tormentas, continue firme, que o vento
vai passar e a tempestade vai se acalmar. Então permaneça firme nessa palavra. Em tempos de relativismo, onde que a pessoa não acredita mais em nada, persevere na palavra de Deus, na verdade. Nos dias de desesperança, se apegue na esperança. Se apegue em Jesus. E durante o momento de tribulação, persista na oração, não desista, persista na oração. Porque essa tormenta, esse vento que você está passando, ele vai passar e a tempestade ela vai se acalmar, porque você é mais que vencedor. Amém? Deus abençoe seu dia e que você possa perseverar, e que você possa se alegrar na salvação e naquele grande dia, onde que eu e você nós vamos dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Amém? Um beijo.